De facto, quando Jesus diz no Evangelho de João, é melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Em João, no capítulo 16, no versículo 7, está escrita esta promessa dele. Nós pensamos, mas melhor que ele vá embora. Mas era tão bom que ele estivesse aqui. Era tão bom que ele estivesse aqui conosco, que nós pudéssemos dirigir-nos diretamente a ele. Que altíssimo privilégio tiveram os discípulos quando falaram diretamente com o Senhor. Quando lhe pediram diretamente respostas e as obtiveram. Quando fizeram perguntas e tiveram todas as soluções diante deles. Quando esclareceram dúvidas. Quando precisavam do poder de Deus, ele estava ali à frente deles, disponível, palpável, audível, diante deles, sentado junto com eles, a comer com eles. O poder de Deus estava ali presente. Por isso, nos primeiros tempos, nos primeiros anos da minha vida cristã, quando eu olhava para este versículo 7, eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Convém que eu vá. Eu acho que eu partilhava da dúvida dos discípulos que tu vá. Não, tu deves estar aqui connosco, deves ficar connosco. Não queremos que tu vás a lado nenhum. E no entanto ele diz, é melhor que eu vá, para que venha o Consolador, que esteja convosco e que faça isso. Só que ao Espírito Santo nós não vemos com estes olhos, nós não o sentimos palpavelmente. E é necessário crescer espiritualmente para se desenvolver uma relação com o Espírito Santo de modo a entender, a perceber a sua presença, a entender quando ele fala, a receber o seu conhecimento, a sua direção, porque ele quer também ser ele, a dirigir a nossa vida, a conduzir a nossa vida. Mas estar conscientes do poder de Deus. Porque agora Jesus disse, o mundo não o conhece nem o pode receber. João capítulo 14, versículo 17. Porque nem o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós. A presença de Deus estará em vós. O poder de Deus estará em vós. A glória de Deus estará dentro de vós. E quando Jesus diz que recebereis poder, Atos 1:8, quando vier sobre vós o Espírito Santo, eles receberam este poder e verdadeiramente naquela altura foram transformados. Onde estava aquele grupo de homens que poucos dias antes, nesta altura estamos no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, mas recorde-se que na Páscoa eles tinham fugido uns para cada lado e tinham deixado Jesus sozinho. Recorde-se, por favor, que um deles até fugiu nu, estava enrolado no lençol, quando os guardas vieram em Getsemane causar aqueles distúrbios todos para levar Jesus para ser crucificado. Logo depois, passado poucas horas, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E, no entanto, tinha dito que daria a vida dele, que estava disponível para fazer tudo por ele. Mas fugiram. Como mudaram tanto? Em tão pouco tempo. Quem é que os transformou por dentro? Quem é que os mudou por dentro? A diferença, a transformação extraordinária que aconteceu na vida deles. Jesus tinha-os ensinado, Jesus tinha-os preparado. Eles estavam convencidos, eles desejavam fazer a vontade de Deus, mas faltava-lhes poder para o fazer. Até para obedecer Deus, até para fazer a vontade de Deus, até para viver o caminho de Deus, é necessário poder. Senão ele é um caminho impossível.